Olá, aqui é o Ednardo, sou aluno do curso de Gestão de Serviços de Saúde da UFMG e o objetivo desse vídeo é apresentar um trabalho junto à disciplina de Demografia, Envelhecimento e Gestão de Serviços de Saúde, ministrada pelo professor Anderson Costa Bonfim. Esse trabalho especificamente faz parte de uma atividade avaliativa e a ideia aqui é trazer um breve resumo, algumas ideias em relação ao artigo científico denominado Determinantes Sociais da Saúde, reflexões a partir das raízes da questão social. Bom, fazendo aqui uma breve introdução, esse artigo ele vai trazer uma releitura das teorias sobre os determinantes sociais da saúde a partir dos fundamentos marxistas. Então a gente não vai aprofundar aqui nessa discussão do que é o capitalismo, mas do que é o socialismo, mas o autor ele traz uma ideia de que a determinação da saúde ela é uma questão econômica, ou seja, todas as questões que envolvem os determinantes sociais da saúde, elas vão ser determinadas pela economia, pelo modelo de economia que aquele país ali ou aquela região segue. No nosso caso aqui é o capitalismo. Então, o autor defende, por exemplo, que uma das principais consequências do desenvolvimento capitalista para a sociedade foi o aprofundamento das desigualdades sociais, ou seja, o capitalismo ele traz a pobreza junto com ele. Então você desenvolve em alguns aspectos, mas traz também aí uma pobreza e uma desigualdade social. Qual que é o objetivo do artigo científico? Analisar o que vem sendo denominado de determinantes sociais da saúde. Então, aquilo que eu falei, o autor traz essa visão do capitalismo, defendendo que para você entender o que é um determinante social da saúde, você tem que entender aí o modelo econômico, que no caso é o capitalismo. Eu trouxe uma contribuição aqui também sobre uma reportagem que passou no jornal da USP, agora em 2024, sobre um livro que foi publicado pelo economista Celso Furtado, ou seja, já tem 50 anos, esse livro é de 74, então fez 50 anos agora, em 2024, e ele é um livro, que quando ele fala do mito do desenvolvimento econômico, basicamente ele está falando o quê? Que todo esse desenvolvimento econômico, né, isso tem uma consequência para a sociedade, traz desigualdade, traz pobreza, traz um enriquecimento da sociedade em detrimento do empobrecimento do meio ambiente. Então, esse autor ele foi muito criticado quando ele publicou esse livro, as pessoas chamavam ele de pessimista, só que hoje autores que inclusive criticavam ele reconhecem que ele estava certo. Ou seja, todo esse desenvolvimento econômico ele traz impactos aí muito profundos para a sociedade. Bom, o modelo aí, talvez mais conhecido sobre os determinantes sociais da saúde é o modelo proposto em 91 pela Margaret Whitehead e por Dow Green. Então, esse modelo que a gente conhece, né, que no centro ali você tem fatores como idade, sexo e fatores hereditários, e na borda ali do que seriam os determinantes você tem as condições socioeconômicas, culturais. Então, tudo aquilo que é inerente à nossa vida aqui nessa sociedade capitalista vai interferir nas condições de saúde. Então, o transporte que você usa, a casa que você mora, as condições de saneamento, tudo isso interfere aí na sua saúde, né? E o autor defende que isso aí está interligado, então, à questão do capitalismo, né? Então, quanto mais pobreza você tem no capitalismo, menos condições de saúde você tem. Então, você tem uma globalização da pobreza. Ele defende também que a globalização é um processo social e cultural, não apenas econômico. Os países ricos são os beneficiados com a globalização, né? Ou seja, a balança comercial é um país vendendo para o outro, né? Então, aqueles que têm uma balança comercial positiva acabam se beneficiando, né, de acordo com o autor, e isso não resolve o problema da pobreza no mundo. É como se você tivesse essa questão das desigualdades sociais em uma escala global. Bom, eu trouxe aqui também alguns documentários que mostram o contexto brasileiro. Isso aqui não está citado no artigo, tá, gente? É uma referência externa que eu estou trazendo para contextualizar, mas o exemplo do Holocausto Brasileiro, que foi... aqui tem vários livros publicados, né, o Holocausto Brasileiro, o documentário Bárbara Cenas, o Trem de Doido, Organizações Totalitárias, dentre outros, né, existem vários livros publicados na Amazon desde 2013 até 2020. Eu trouxe essas referências para mostrar que foi um grande caso aí, foi o maior genocídio da história do Brasil, né, 60 mil pessoas morreram lá no caso do Hospital Colônia de Barbacena. Então, só para exemplificar o quanto essa questão do capitalismo, né, porque foi a própria sociedade que criou isso, né, e nós criamos isso aí até hoje de um certo modo. Quando você olha o morador de rua, quando você vê as condições que certas pessoas vivem, né, você acaba chegando a essa conclusão. Bom, considerações finais. A pobreza que gera doença, que gera mais pobreza. Então, essa é uma das consequências aí do capitalismo que o autor defende aí no artigo. A saúde possui relação estreita com a forma como a sociedade está organizada, ou seja, nós escolhemos aí um modelo capitalista.
A determinação é essencialmente econômica, pois enquanto existir a lógica da acumulação capitalista, existirá a questão social e seus desdobramentos para a saúde. Então é isso, gente. A determinação da saúde depende do quanto de riqueza nós conseguimos produzir e, principalmente, se nós conseguimos diminuir as desigualdades, porque a desigualdade, né, é um dos grandes problemas, né, que a gente percebe aí. E eu quero finalizar com uma frase aqui do economista e ativista Kenneth Boulding, que foi citado pelo professor William Rees, da Universidade de Colômbia, e ele falou assim numa palestra. Citou essa frase do Kenneth Boulding, que ele diz o seguinte: quem acredita que o crescimento econômico exponencial pode continuar para sempre em um mundo finito, ou é um louco, ou é um economista. Então, acho que fica aí essa reflexão para a gente fechar aqui o trabalho. Bom, aqui algumas referências. Esse documentário que está aqui do YouTube é uma aula que foi dada lá na USP, em 2021, pelo professor José Alves, que é um professor aqui da UFMG, parece que hoje ele trabalha no IBGE, e também ali a referência do artigo científico. E finalizada aqui a apresentação do trabalho, que eu fiz aqui dentro do tempo estimado, que era de 4 a 7 minutos, então eu quero aproveitar esse tempinho final aqui e pedir a sua atenção, professor, por mais alguns minutos, para te falar sobre um evento que aconteceu. Esse aqui é o meu certificado de participação, vou colocar aqui na tela, de uma conferência internacional de inovação tecnológica em saúde, que aconteceu no dia 21 de agosto de 2017, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E durante esse evento, professor, teve um momento que foi discutido sobre educação em saúde. Esse evento está disponível no AvaSUS, naquele portal de capacitação do SUS, o ambiente virtual de aprendizagem do SUS. Está gratuitamente disponível para qualquer pessoa que queira assistir. E nessa parte específica que se falou de educação e saúde, olha para você ver, eu estou pegando uma referência de 2017, então já tem uma discussão há alguns anos sobre isso. E teve uma pesquisadora lá que ela defendeu o seguinte, que hoje, atualmente, nós temos tanta informação disponível que nós não precisamos mais de quantidade de informação, a gente precisa de qualidade, de um direcionamento. E qual que é a dinâmica que a gente percebe nas universidades, nas escolas de um modo geral, principalmente no contexto aqui da UFMG? Os professores, eles trazem uma carga de atividades extra-classe que, primeiro, ela é incompatível com a carga horária que é oferecida pelo curso. Se a gente passa ali 2, 3 horas na aula normal e o professor ele traz toda semana ali uma atividade extra, eu tenho que demandar um tempo aqui da minha rotina para poder dar conta dessa carga. E o engraçado nessa história, professor, é que nós não sentamos para discutir isso. Os professores não perguntam como que está a vida do aluno, sabe, pegando o próprio exemplo da Constituição Federal, que determina a obrigação que nós adultos temos de cuidar dos idosos. Tem alunos aqui da UFMG que cuidam de pessoas idosas. Olha que interessante, tem pessoas que têm filhos, eu mesmo sou pai de 3 filhos. Tem mulheres que são mães que têm uma demanda, tem gente que trabalha, cada vez mais pessoas da periferia que trabalham o dia todo, aí você tem que dar conta da sua rotina e da sua carga ali de atividades extra-classe. Mas aí você fala assim, professor, mas é só um pouquinho de atividade. Cara, é um pouquinho na segunda, o professor da terça também dá um pouquinho, da quarta, da quinta, da sexta. Acaba que você tem toda uma carga horária. E aí a pergunta que eu faço, professor, para quem que você está dimensionando essas atividades? Qual é o perfil de aluno que você está abarcando com esse modelo de ensino? É o aluno filhinho de papai que tem condição de ficar o dia inteiro para fazer as atividades? Será que essa carga horária está adequada para aquele aluno? Como no meu caso, eu sou motorista de aplicativo hoje em dia. Até o ano passado, eu era servidor público. Pedi exoneração ano passado para empreender. Hoje, uma das atividades que eu faço aqui é como motorista de aplicativo. Eu sou terapeuta, trabalho com hipnose e com terapia de renascimento, mas também sou motorista de aplicativo. Então, eu passo várias horas no dia dirigindo. E isso traz um cansaço muito grande. Então, eu fico pensando assim, quando o senhor dimensiona as atividades que o senhor traz como atividade extra-classe, será que o senhor está pensando nesse aluno? Será que você está incluindo aí no seu modelo de ensino esse aluno? Ou seja, por que será que nós não fazemos as atividades no horário da aula? Sabe? E aí é engraçado que eu fui fazer essa mesma reflexão numa outra disciplina e o professor virou para mim e me deu o telefone da saúde mental, sugerindo que eu estou estressado. E realmente há o estresse, sim. A gente fica estressado e essa carga de ansiedade, essa carga de atividades extra-classe que está errada, está inadequada. Os professores precisam sentar com os alunos, ouvir os alunos e perguntar, porque essa carga horária ela não está prevista, eu não vou receber por ela, é uma coisa que eu tenho que tirar do tempo da minha família, do tempo do trabalho, do meu tempo de descanso para fazer as atividades.
Então, professor, a grande questão aqui a gente quer mais qualidade, menos quantidade. Quando o senhor dá uma atividade extra classe, eu estou perdendo aqui um tempo, por exemplo, gravando esse vídeo, né? E outra, professor, aqui eu faço ainda uma observação, o senhor por 2 momentos combinou com a turma uma coisa e não cumpriu, né? A palestra foi riquíssima e tudo, mas eu não concordo em fazer isso que foi feito, né? Se você tem um tempo ali na aula para fazer isso, esse tempo deveria ser respeitado. Então eu me sinto desrespeitado aqui no meu direito, né? Quando eu tenho que parar aqui o meu dia, que eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, e fazer uma atividade extra classe que eu poderia ou deveria estar fazendo no horário de aula. Então eu não sei, professor, se eu me fiz entender, mas eu acho que esse modelo de ensino que você traz em complemento do aprendizado através de atividades extra classe, isso não está incluído no tempo da disciplina, não deveria ser assim, deveria ser repensado. E eu vou citar como referência aqui 2 professores que eu acredito que têm consciência disso e não trazem um monte de atividade extra classe para a turma de modo a sobrecarregar o aluno. Um desses professores é o Dr. Flávio, que é o professor de administração financeira, que está de parabéns pela dinâmica com que ele conduz as aulas, e o outro professor é o professor Dr. Ederson, de gestão participativa, que também trouxe uma dinâmica muito bacana de trazer repetição e trabalhar os conceitos de uma forma dinâmica ali em sala de aula. Em relação à sua disciplina, professor Anderson, teve um outro detalhe também que eu gostaria de trazer aqui, com a intenção de colaborar com as próximas turmas, foi que o senhor trouxe ali alguns questionários, né, em formulários do Google, e aquele formulário, o senhor pode incluir uma opção final para o aluno receber as respostas no e-mail, ou seja, ele tem um comprovante de que funcionou, ou utilizar o Moodle. Quando a gente posta um trabalho no Moodle, o aluno tem um feedback de que foi postado, quando foi postado. Mas no formulário do Google que o senhor colocou, o aluno não tem esse feedback. Então você fica ali sem saber se você já enviou a atividade ou não, né? Então, pode ser, inclusive, que eu tenha ficado sem responder alguma ou tenha postado fora do prazo. Então eu queria deixar essa observação, essa sugestão, mas principalmente deixar registrado aqui que eu me sinto profundamente desrespeitado como aluno, como ser humano, com esse modelo de ensino que vocês, professores, não perguntam ao aluno como é que está, se está adequada a carga horária ou não, principalmente pensando nessa minoria que vem da periferia, que trabalha, que cuida de idoso, que cuida de filho, que às vezes está passando por um momento difícil ali. Então eu tenho que parar minha rotina para estudar, para responder pergunta, para ter uma carga ali de estudo que eu deveria estar tendo na faculdade, né? Ou se esse é o modelo, que essa carga horária ela seja contabilizada, porque ela demanda tempo, e o tempo hoje é o bem mais precioso que nós temos. Então é isso, professor. Mais qualidade, por favor, e menos quantidade. Senta com os alunos, escute os alunos e tente levar em consideração o perfil da minoria, que é a minoria que está vindo ali, porque para o país crescer, professor, você tem que entender que pessoas vão sair ali da periferia, né, vir de baixo e galgar aí um espaço dentro da universidade. Se o senhor faz um modelo de ensino que privilegia só o filhinho de papai lá, o cara que não trabalha, infelizmente eu não me sinto incluído dessa forma, né? Eu me sinto excluído. Então, por isso eu afirmo que a UFMG é uma universidade exclusiva, ela não é inclusiva. Então, te agradeço aí pela oportunidade, espero ter colaborado aí com essas minhas reflexões, e é isso. Um grande abraço aí, até a próxima.